Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Saúde de Verdade. Meu nome é Andréa Lucas, sou médica e trabalho há muitos anos aí com qualidade de vida. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, porque falar em qualidade de vida hoje, dentro da nossa população, a gente fala muito de obesidade, né? Então as pessoas hoje buscam primeiro o emagrecimento e a gente acaba evoluindo aí com uma entrega muito maior, que é a qualidade de vida. E eu convidei hoje para falar sobre isso com o Dr. Alisson Rodrigues. Dr. Alisson é médico, trabalha aí muito com emagrecimento, né, Alisson? E tem uma clínica aqui em São Paulo, a clínica Longevia aqui em São Paulo, e em Palmas também, em Tocantins. E seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Andréa. Vamos falar um pouquinho aí sobre obesidade, né? Conta que é pra gente. O mal do século, né? O mal do século. Eu estava vendo uma estatística esses dias falando que até foi a Sociedade Brasileira de Cirurgia Metabólica que falou que mais da metade da população brasileira está acima do peso, eles estimam em 51%. Sim. E uma boa parcela deles até precisa de cirurgia bariátrica. Então, hoje, querendo ou não, é a nossa rotina. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar aí com essa parte de qualidade de vida, de nutrologia, eu falava assim, eu gosto de trabalhar com idoso, eu quero trabalhar com pessoas que já estão muito cansadas, fadigadas, mas no fim das contas o que aparece muito no nosso consultório é emagrecimento, Sim. Tanto de pessoas jovens, de pessoas com mais idade, e foi uma coisa que eu tive que aprender a lidar, e hoje também é uma grande paixão, porque, como dizia meu pai, a gente só gosta daquilo que a gente sabe, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com emagrecimento, eu comecei a amar também essa área. E hoje é o que mais procuram no consultório, né? Lá no seu consultório, no meu também, assim, né, André? As pessoas buscam emagrecer, só que muita gente esquece que por trás do emagrecimento tem vários quesitos que a gente tem que fazer o checklist. Por isso que quando o paciente vai lá no seu consultório, vai lá no meu consultório, nós fazemos aquele check-up, com aquele tanto de exames. Tem gente que fala, meu Deus, para que esse tanto de tubo aqui de sangue, né? Vai fazer uma transfusão aqui sanguínea. Mas é porque cada exame daquele ali tem um significado, né? A gente interpreta cada um daqueles exames e vê como que a gente pode ajudar aquele paciente. Lá no seu, quanto no nosso consultório, com certeza você já pegou gente que estava muito acima do peso, decidiu mudar de estilo de vida e aí começou a emagrecer, foi vendo o resultado, estabilizou, que é conhecido como efeito platô. Aí buscam a ajuda de um personal, buscam a ajuda de um nutricionista, consegue evoluir um pouquinho mais, mas aí estabiliza novamente. E aí precisa a nossa ajuda, né? Para a gente ver toda essa questão aí dos hormônios, das vitaminas, regular questão de insulina do paciente, colesterol, tireoide, a parte hormonal, testosterona. Tem muita gente que emagrece e fica flácido, porque também não fez essa modulação necessária que o organismo está precisando. Para quê? Associado com o estilo de vida, associado com a alimentação, ela consegue perder gordura, aumentando massa muscular e ficando saudável, né? Isso é um emagrecimento saudável. É isso que todo mundo procura, né? É emagrecer e ganhar massa muscular. Sim. Antigamente a gente falava muito de emagrecimento, só emagrecer, e as pessoas não tinham essa visão desse emagrecimento anabólico, né? Sim. Que era o que a gente estava conversando agora há pouco. Então, perder gordura, ganhar massa muscular. E os passos para isso? Como é que é o passo a passo aí na sua consulta, Alisson, para que a gente consiga chegar naquele resultado final que é o que todo mundo procura? E também uma coisa legal que as pessoas têm muita essa dúvida é quanto tempo demora para a gente conseguir fazer um processo completo aí e obter os resultados ideais. André, isso é muito relativo porque vai depender de cada pessoa, né? De como que ela vai se dedicar, vai depender de quantos quilos você está precisando emagrecer, né? Por exemplo, uma pessoa que está precisando perder 5 quilos é mais fácil que uma está precisando de 30, né? Então vai ter mais um tempo maior de dedicação. A gente sabe que não é fácil, né? Emagrecer é uma doença crônica, então precisa de, se tiver uma equipe multidisciplinar para ajudar essa pessoa, ela também é mais importante ela ter disciplina do que ela comece a ir lá, então é importante ela fazer todo dia ali um pouquinho de atividade física ou 3 vezes por semana para começar, para ela ir começando a mudar a mente dela e mudando o estilo de vida, e aí depois sim ela
com a nossa ajuda, ela vai ter um excelente resultado e vai evoluindo muito bem. É lógico que vai chegar daqui 2, 3 meses, a pessoa dá uma estabilizada, e é a hora de novo do médico entrar. Então não é receita de bolo, não é você perguntar, minha amiga está usando Ozempic, eu vou usar também e eu vou emagrecer. Tem muita gente que usa Ozempic, tem vários problemas que você sabe, epigastralgia, começa a vomitar, a pessoa não consegue comer mais, ela fica com trauma, porque começa a ter diarreia, vai ter uma reunião, precisa ir no banheiro, atrapalha a rotina dela. Então não é dessa forma. E se o médico prescrever e acontecer algum efeito colateral, que pode acontecer, gente, por isso que precisa do médico, senão vocês iam na internet e buscavam as coisas na internet, fazia e dava tudo certo. Então, medicamento, por isso que medicamento é controlado, porque se houver algum efeito colateral, você tem que ter um médico para ajustar a dose ou mudar a medicação para ver o que é melhor para você, né? E existem várias linhas de tratamento, né, Sim. Alisson? Eu sempre falo para os pacientes, né, isso aí não tem uma receita de bolo, e a gente precisa olhar esse paciente como um todo. Por exemplo, para alguns pacientes, diminuir o apetite não é a questão. Sim. Muitas vezes o paciente precisa controlar a ansiedade. Ele não tem um problema de apetite, de compulsão alimentar, ele tem um problema de ansiedade. Tem um outro paciente que não, ele precisa o tempo todo estar mastigando, ele precisa o tempo todo estar comendo, é um outro perfil. Então, são vários. E tem paciente que, a hora que ele vai editar ali a dieta, você fala assim, mas ele come tão pouco. Por que ele não tá 20 quilos acima do peso se a dieta está ok? Então, muitas vezes a gente precisa também ativar metabolismo, cuidar muito mais do metabolismo do que só tirar apetite. Então, tirar apetite não serve para todo mundo, né, Sim. Alisson? Na verdade é uma junção, né? A medicação, seja ela para inibir o apetite da pessoa, ela serve por um certo período. Ontem eu consultei uma paciente aqui em São Paulo e ela me falou que estava usando o Ozempic por quase 3 anos seguidos. Nossa. Ela emagreceu quanto que ela precisava e aí continuou usando para manter, né? Só que aí não treinou direito, começou a comer mais, porque aí ela se dá ao luxo, né? Eu tô tomando a medicação que vai diminuir a absorção de carboidrato, então beleza. Só que aí ela começou a ter os problemas que tem do Ozempic, epigastralgia, começou a vomitar, não consegue engolir um comprimido, ela tem pressão alta, então até o comprimido, a pressão que é pequena, ela não está com dificuldade de engolir. Então ela pegou trauma pela medicação. Então, precisa desse acompanhamento, né? Faz a medicação para te ajudar no início, que você sabe, é uma pessoa que está acima do peso, não é que ela é preguiçosa, gente. É que ela não tem energia, ela não tem disposição. Ela levantar para ela é uma tortura. Mas por quê? Porque ela está toda desajustada metabolicamente, hormonalmente. Então, o médico ele serve para isso. A nossa consulta é demorada 1 hora, pelo menos, para quê? Para a gente investigar tudo isso. Como que ele tá, como é que ele se sente, como é que tá o sono, como é que tá a energia, como é que tá o intestino, se faz atividade física, se não faz, como é que come. Às vezes come pouco, igual você falou, mas come besteira e isso vai influenciar também. Às vezes o metabolismo tá lento por conta desse desajuste hormonal e isso vai fazer com que essa pessoa não emagreça. Você já ouviu inúmeras vezes, eu já ouvi milhares de vezes. Eu como nada e tô acima do peso. Acima do peso, é o que a gente mais escuta. E muitas vezes é verdade, né? Sim. Muitas vezes é verdade. Mas aí quando você vai olhar, a pessoa faz tudo bonitinho durante o dia. Café da manhã, bonitinho. O almoço, bonitinho. Quando chega à noite, às vezes eu como uma pizza, um sanduíche, que é mais prático, um miojo, não sei o quê. Tá, mas qual é a frequência? Só nos sinais? Não, toda noite. Aí você vai dormir, você vai diminuir um pouco o seu metabolismo e vai acumulando. Então, tem que fazer certo. Assim, eu nunca vou poder comer uma feijoada na minha vida, eu nunca vou poder comer um pedaço de pizza com meus amigos. Não, gente, a vida tem que ter equilíbrio, é isso que vocês têm que entender. Vocês têm que fazer a regra, que é se alimentar bem, fazer atividade física. Esse é o melhor remédio para a nossa saúde. E a exceção, um dia ou outro, se você quiser beber, se você quiser comer a feijoada, o sanduíche, a pizza, e você faz, que isso não vai atrapalhar de forma alguma o eventual, na sua saúde, o seu processo de emagrecimento, dependendo do que você escolher com o seu médico, né? Nós, por exemplo, a gente tem alguns protocolos lá de emagrecimento, de 25 dias, de 50 dias, de 60 dias, e isso a gente escolhe junto com o paciente qual que encaixa no perfil dele e a gente ajuda ele. Mas é claro que depende de como que ela vai conduzir em casa.
É o que a gente estava conversando nos bastidores agora. Não adianta você comprar um livro e deixar em cima da sua mesa. O que está escrito no título, você não consegue imaginar o que tem ali dentro daquele livro para te ajudar. É a mesma coisa. O remédio, ele só vai fazer efeito se você tomar. As nossas informações, o nosso conhecimento como médico, na nossa rotina, só vai fazer efeito para você se você fizer a sua parte também em casa. Então, 50% é nosso, 50% é do paciente. Eu gosto muito dessa parte, sabe, Alisson? Porque o que a gente vê muito de receita de bolo é assim, ó, tá aqui o remédio para emagrecer, toma, vai para casa e se vira. E eu falo assim, não, uma parte dessa responsabilidade é minha. Sim. Então, a gente tem que entender qual é a realidade. É a tal da slow medicine, né? Você tem que entender qual que é a realidade do seu paciente e criar uma rotina para ele. Então, por exemplo, né, aquele paciente que almoça todo dia em restaurante, que janta todo dia em restaurante, e não tem jeito, faz parte, a vida dele é isso. Principalmente aqui em São Paulo, todo mundo é Todo corrido. mundo. A pessoa, às quem vai em vezes, casa, faz né? um lanche ao invés de fazer uma refeição, acha que está ganhando tempo, na verdade ele está perdendo saúde, né? Mas e como é que ele pode fazer isso dentro da realidade dele com melhores escolhas? Então, eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, Alice, assim, ó, escolha melhor. Você pode sentar num restaurante Sim. todos os dias, mas escolher um prato adequado, que não tenha glúten, um prato que não tenha leite, que não seja preparado com leite. Sim. Então, se você faz boas escolhas, que restaurante que não tem uma carne com legume? Sim. Qualquer Todos. restaurante tem. Sim. Do mais top ao mais simples. Então, isso tudo é questão de escolha. E a gente vive em sociedade. De vez em quando tá tudo bem. Você falando isso é engraçado, né? Eu também moro sozinho aqui em São Paulo e quando eu vou almoçar, eu almoço em restaurante. Assim, a gente é médico, né? A gente trabalha com isso. Eu costumo reparar o prato das pessoas, né? Pessoa na hora do almoço comendo pastelzinho, põe 2, 3 tipos de carboidrato no prato, macarrão, arroz, coloca nhoque, coloca várias coisas que as combinações vão somando, né, uma com a outra. E, na verdade, ele tinha que fazer uma daquelas escolhas, né? Como a gente falou, um dia pode comer a feijoada? Beleza, um dia. Mas todo dia você somando 3 tipos de carboidrato, frituras e ainda você não paga a conta, que é fazer atividade física, aí dificulta a sua saúde, né? E não só o processo de emagrecimento, que é a sua saúde. E a gente vê o brasileiro é o país, é o povo que mais consome pão no mundo. Então, todo mundo acha que é o italiano, né, o indiano, enfim, mas na verdade é o brasileiro. Porque a gente tem o costume de comer o pão no café da manhã, a gente tem o costume de comer no lanche da tarde e o lanchinho da noite. Uma coisa que me chama a atenção, Alisson, dos pacientes é quando eles falam assim, não, à noite eu não janto, eu faço um lanchinho. As pessoas substituem achando que estão fazendo uma boa substituição. Boa escolha. Então, estão substituindo um arroz, feijão e carne por um pãozinho com presunto e queijo. Né? Então, ele acha que ele está fazendo uma boa escolha. Ele não entendeu ainda o que é que nutre o corpo, o que é saudável e aquilo que é inflamatório. Então, é esse tipo de ajuste que eu acho muito importante para que isso seja permanente. Porque não adianta você passar ali uma dieta também. Toma aqui, ó, você vai comer isso no café, isso no almoço, no jantar. Isso não ser a realidade da pessoa, não é a realidade da pessoa. Ela não vai conseguir adaptar, ela vai se frustrar com mais um profissional que ela buscou ajuda e não conseguiu enxergar as suas peculiaridades para ajudar ela, né? É isso. E aí acaba piorando a situação de saúde dessa pessoa. Então, nós, como profissionais da saúde, não só nós médicos, mas nutricionistas, os professores de educação física, eles são promotores também de saúde. E quando você decide mudar de vida e procura a gente, vocês têm que acatar a nossa sugestão e também nós temos que ter a responsabilidade de enxergar isso. Por isso que a consulta demorada ela é personalizada para a gente enxergar como que a gente vai te ajudar. Por exemplo, chega um paciente lá que ele não faz nada de atividade física, o cara vai dormir 10, 11 horas da noite e acorda 8, 9 horas da manhã. Esse cara vai fazer atividade física de imediato? Não vai. A gente vai ter que dar um aporte para ele inicial ali de hormônio, de soros, de artifícios que nós temos no nosso consultório e que a gente tem conhecimento para ajudar essa pessoa, desintoxicar ele, faz um detox no consultório. Aí você chama ele daqui 20 dias para você reavaliar ele, ver o quanto que ele evoluiu e ele vai relatar para você o quanto ele melhorou. Aí talvez seja a hora, olha,
Você já começou, já melhorou, você está acordando mais cedo, você está dormindo melhor, o seu dia está rendendo mais. Vamos encaixar uma caminhadinha aí na sua vida? Isso, perfeito. 3 vezes por Alisson. semana? Beleza. Aí o cara evoluiu um pouquinho mais, está conseguindo fazer atividade física, aí ele já começa a ver diferença no corpo. Fala, vamos começar uma academia? Porque tem muita gente que tem vergonha também, né, André? De ir pra academia. Sim. A pessoa acha, tem na academia, tem um monte de gente bonita, sarada. Não é assim, gente. Tem verdade. academia, tem pessoas magras, pessoas obesas, tem pessoas saradas, tem pessoas de todo tipo. Então, você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que entender a sua realidade. E o que eu falo para o meu paciente, eu falo assim, você tem que bater suas metas todo dia. Sua meta é fazer atividade física regularmente, comer bem e tomar sua medicação, fazer sua parte em casa. Chegou à noite, fez isso, beleza. Aí você está batendo a meta diária. A meta diária você vai bater a semanal. Você bater na meta semanal, quando você retornar no consultório no próximo mês, você vai bater a meta que a gente propôs para aquele mês para você. E nisso vai evoluindo. É claro que, igual a gente falou no início, tem pessoas que vão estabilizar ali ao longo desse processo, principalmente aquelas que precisam perder bastante peso. Então aí é o momento do médico entrar de novo, intervir, troca a medicação, troca o tipo de atividade física, conversa com o professor de educação física. Então nós, médicos, a gente tem que ter proximidade também. Por mais que a pessoa não é da sua equipe, o nutricionista, o personal, mas a gente precisa ter esse contato com eles mais próximos para ajudar o nosso paciente, né? E a gente percebe essa necessidade, né, Alisson, de mudança constante, inclusive de tratamentos. Sim. Então, tem medicamentos que surtem efeito durante um tempo e depois não tem mais efeito. Então, com o passar do tempo, a gente precisa estar ajustando dose, ajustando substâncias. Em Harvard hoje já se fala muito, só se fala nisso, né? Obesidade é uma doença crônica e precisa ser tratada como doença crônica. Sim. Então, uma coisa é, o paciente tem hipertensão, então ele sabe que ele vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Agora, o paciente que tem obesidade, ele acha que não, que ele vai tomar remédio 3 meses e depois ele vai sair para o mundo, vai cair no mundo, vai cair na folia e tá tudo bem, ele vai continuar magro. Não vai. Obesidade é uma doença crônica que precisa ser tratada de forma crônica. Muitas vezes eu percebo muito, eu tenho pacientes, por exemplo, Alice, que eu comecei a tratar muitos anos atrás e eu trato há 4 anos. O paciente toma medicação todos os dias. Sim. Não as mesmas medicações, não são medicações mais de tarja preta, não são medicamentos controlados, são mais fitoterápicos hoje, que eu uso mais para manutenção. Mas eu tenho paciente que faz tratamento há 4 anos e toma todos os dias. Agora, Morosil, capsaicina, a gente usa outras fórmulas para manutenção. Mudando. Mas, assim, ela já tentou algumas vezes parar e a hora que ela para, ela aumenta um pouco de peso. Então, ela já entendeu, ela já aceitou e tá tudo bem. Isso aí que você tá falando, André, é muito interessante porque a maior parte das pessoas, elas têm essa preocupação, né? Quanto tempo eu vou tomar esse remédio? A gente não sabe, né? A gente não sabe. O que eu falo para os meus pacientes, você com certeza também deve ter uma linhagem parecida, você fala que no início do tratamento, principalmente no processo de obesidade, nós temos que ver o paciente todo mês. Isso. Então, ela tem um custo maior, não só de financeiro, mas de tempo, de tudo, de dedicação. No início do tratamento, até engrenar, entender, mudar o estilo de vida, se adaptar. Ela vai passando o tempo, ela vai emagrecendo, vai chegando mais próximo do peso ideal para ela. Aí a gente vai espaçando mais esse período de encontro na clínica, de procedimentos que ela faz, seja soro, injeções que ela vai fazer ou implantes. Existem várias formas de tratar o paciente. E aí vai diminuindo esse espaço. Então você vê o paciente 1 vez por ano, 2 vezes por ano, mas ele tem que entender que é melhor ele ter um médico como nós para fazer a prevenção do que ficar ali gastando dinheiro com outras coisas, comendo um monte de besteira e depois gastando dinheiro. Tem um plano de saúde? Beleza, você tem um plano de saúde. Mas você perde muito mais. Uma pessoa que é empresário. Uma pessoa, assim, eu trato muito empresário, pessoas que mexem com empresários do agro também, né? Ela prefere muito mais produzir ou ficar internado. Por que não se cuidou? Porque não tirou um tempinho para sua saúde. Quem é que não tem tempo para tirar 30, 40 minutos por dia ou 1 hora no máximo, num dia de 24 horas? É só se organizar, é só você querer mudar essa rotina sua aí para fazer a diferença na sua vida. Então, o conceito de longevidade
é esse, é você envelhecer com qualidade de vida. Quantas pessoas você conhece que tem 60 anos, se você olhar, você acha que tem 40 e poucos anos? Quantos pacientes nossos que a gente já tratou, a pessoa tem 60 anos, ela fala, doutor, hoje eu estou muito melhor do que quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos. Porque ela entendeu o que precisa. A pessoa que entende o processo, além dela se tornar nossos amigos, eles não vão ficar flutuando. Aquela oscilação, o efeito sanfona, ela vai produzir muito mais na vida dela, no trabalho. O resultado no trabalho é muito maior. Casamento. Né? As pessoas têm uma rotina. Aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, fora, você tem paciente fora, também tem. As pessoas, ela chega em casa, tem que dar atenção pro marido, ou o marido para a esposa, tem menino pequeno. E aí? Se você fica flutuando. Energia, Quando você tá com implante, você tá lá em cima, produzindo, fazendo várias coisas, seu trabalho tá excelente. Quando o implante vence, aí você, não vou pôr porque é caro. Eu vou esperar mais 1, 2 meses. Aí você fica lá, não quer levantar da cama, sua produtividade cai. Às vezes aparece uma oportunidade na sua frente, mas como você não está bem, está cansado, você deixa passar. E talvez poderia ter sido a oportunidade que você tanto esperou por tantos anos, né? Então, as pessoas elas têm que enxergar isso, têm que valorizar a saúde delas. A saúde é nosso maior patrimônio. Não adianta você ser bilionário se você não tem saúde. Quantas pessoas no leito da morte lá que não vão morrer mais cedo, que poderiam ter aproveitado mais, ela com certeza ela mudaria a história dela para ela aproveitar mais, viver mais com qualidade de vida. Né? A gente vê hoje aquela imagem que a gente tinha do empresário de alguns anos atrás, de décadas atrás, aquele empresário obeso, sim, com um copo de uísque e um cigarro na mão. Charutão, cigarro. Esse empresário... Hoje, o empresário de alta produtividade, ele não tem mais esse perfil, né? Sim. Ele já é um cara que vai para academia, ele joga tênis, ele malha, ele tem os momentos de lazer, ele come nos restaurantes, ele toma o drink, o vinho, ele viaja e ele tem energia. Porque olha só, isso, primeiro, traz resultado maior no trabalho dele. Ele tem alta performance no trabalho. Com certeza ele entrega muito mais do que o cara que está lá fadigado, inflamado, obeso. Ele acorda mais cedo, né? Ele já acorda, ele já está pensando na reunião, no que ele vai fazer durante o dia. Cabeça dele, neurotransmissora funcionando a milhão ali. Se ele estava pensando na estratégia, ele acordou mais cedo, está com mais disposição. Talvez ele acha um detalhe ali diferente e ele consegue ter muito mais resultado no projeto, né? Que ele vai ter durante o dia. E chega uma hora também que ele vai perdendo qualidade de vida, né? Então, o cara vai lá, trabalha uma vida inteira, se esforça, e na hora que ele tá no momento, bem, chegou na hora de eu curtir minha vida, agora eu vou viajar, agora eu vou descansar, mas ele infarta, ele tá cansado, ele tá fadigado. É você de casa aí que tá assistindo isso aí, mulher, mostre isso pro seu marido. É verdade. E eu falo isso sempre no consultório. As mulheres levam os maridos pro consultório. E às vezes o cara chega no consultório, eu não vou fazer isso é uma frescura, esse soro não serve pra nada, eu tô bem, eu tô ótimo, e o cara tá lá inflamado, às vezes é magro, não se engane, tem gente que é magro e tá inflamado, pior do que um obeso. E aí a gente fala, tá bom, você tá achando caro, você não quer se cuidar, deixa sua mulher bonitona aí, pra quando você morrer ela gastar seu dinheiro com outro, entendeu? E é verdade, André, não é assim? É assim. Vocês vivem mais que a gente, naturalmente. Então, nós, homens, temos que nos cuidar também, porque senão vai acontecer isso. Aí o cara fica só preocupado em trabalhar, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para a esposa. E aí, uma hora ele infarta, estressado, ou acontece outra coisa. E a hora que ele quer fazer isso, ele não tem energia mais para isso, né? E aí é onde entra a gente, né? Lá no nosso consultório, assim, a maior parte dos nossos pacientes são de 40 anos para cima. Então, são pessoas que já, teoricamente, estão estabilizadas financeiramente. Então, assim, não quer ficar bombado. Não quer isso. Não quer isso. Ele simplesmente quer colocar um terno, ficar elegante, quer ir para a praia, não passar vergonha, e quer ter saúde, quer ter disposição para curtir sua família. Sim. Porque isso é o mais importante, é você ter tempo, né? Tempo de qualidade, né? Porque também não adianta você ter um tempo e estar em cima de uma cama lá, passando... E o legal disso tudo, Alisson, é que dá tempo de corrigir. Sim. Não importa se você tem... Qual idade? 30, 40, 50, 60, 70 anos. É possível corrigir. E uma das maneiras mais fáceis da gente começar esse processo, até porque as pessoas querem resultados rápidos hoje, né?
é através da soroterapia, né? Sim, Então, com quando a gente certeza. começa a fazer a soroterapia, as pessoas já começam a sentir o resultado, melhora da energia, da disposição, auxiliar no processo de emagrecimento, porque a gente está entregando biodisponibilidade, né? Uma coisa é você tomar um comprimido vioral, por exemplo, se for tomar zinco vioral, a absorção do zinco vioral é no máximo 10%. Nada. Se você coloca num soro, né, e entrega direto na veia, a biodisponibilidade vai para 100%. Então, o resultado disso é muito maior. Né? Isso é muito claro, assim, na nossa rotina, né, André? Nós que trabalhamos com isso há bastante tempo, a gente sabe, a gente vê isso na nossa prática, né? Tem paciente que chega lá no seu consultório e tá assim, né? Você sai lá na recepção, ele tá assim. Largado. Aí você fala, o que você tem? Ah, doutor, ontem eu saí, bebi umas, tô cansado, tô morto aqui. Hoje eu só queria dormir. Vem cá. Aí você tá atendendo outro paciente, ó, enquanto você me espera, faz um soro lá na salinha de medicação. Vai lá, faz um soro, a pessoa... Na hora que termina o soro, já é outra pessoa, né? Ela já tá disposta de novo, tem mais energia. Porque os soros são personalizados, né? Você pode acrescentar o que você quer, né? Você tem os seus aqui lá na clínica, eu também trabalho com alguns que eu personalizei, então você vê qual que é o melhor para aquele paciente, né? E ajuda ele. Às vezes eles têm essa percepção, né? As pessoas têm a percepção de preço, né? Não enxergam o valor. Ah, não, né? Esse tanto de dinheiro, não. Mas quando faz, ele fala, nossa, foi a melhor coisa, né? Porque mudou o dia dele. Ele te manda mensagem no final do dia, assim, se ele passou de manhã com você no consultório, fala, nossa, você salvou meu dia, porque eu tinha uma reunião importante hoje, consegui entregar o que eu precisava, né? Então, a gente muda a vida das pessoas, né, André? É verdade, é verdade. As pessoas têm que enxergar nós como promotores de saúde, é o que a gente faz, né? E a gente vê, eu tenho um paciente, Alisson, que esses dias ele falou para mim, eu achei bem interessante, ele é um representante, né, não sei exatamente a área dele, mas ele falou, doutor, esse mês eu consegui bater metas. De todas as unidades do Brasil, eu fui o primeiro lugar. Então, e depois que eu comecei a fazer o tratamento, a minha energia mudou tanto. Então, o rendimento dele no trabalho, o rendimento dele financeiro acabou melhorando. E a gente percebe isso. Quando antes eu ficava um pouco oscilando, hoje a gente já mantém aí níveis de energia sempre hard, né, nível hard. Mas quando oscilava era isso. Ah, poxa vida, já não estou produzindo tanto, já não estou tão bem no trabalho, já estou cansada. Aí vai lá, toma um soro, melhora. Sim. Mas a ideia é que a gente fique sempre lá. Sempre bem. Sempre lá. Isso. Assim, existem pessoas que têm um desgaste mental maior, porque o trabalho dela exige isso, né? Então, ela vai se adaptar. Tem pessoas que você pode passar uma vez por semana, outros de 15 em 15, de 10 em 10, uma vez por mês. Você vai adaptar de acordo com a necessidade daquela pessoa para evitar esse tipo de flutuação, né? E aí ele vai colher os frutos, né? A pessoa que... Eu tenho consultório, tem 7 anos, né? Eu tenho 10 anos que sou médico. E tem 7 anos que eu tenho consultório. Então, eu vejo os pacientes que estão comigo desde o início... elas estão maravilhosas, entendeu? Não só bonita de corpo, mas de saúde, produzindo muito mais. E é o que a gente falou, eles se tornam amigos da gente, porque eles entendem a importância do nosso trabalho, né, na vida delas. E aquela pessoa que vai em você, aí, não, gostei não, André, vou no outro mês. Ela não entende que o problema é ela. Ela tem que também querer ser ajudada. Não adianta a gente querer ajudar a pessoa que não quer ser ajudada. Então, ela vai viver sem rendimento no trabalho, na família, reclamando até adoecer. E talvez pode ser tarde demais, né? Igual você falou. A pessoa chega lá no seu consultório com 30, 40 anos, 50 anos, é importante ela querer mudar. Tem pessoas que decidem, é obeso com 60, 70 anos, decide mudar, transforma a vida dela, consegue viver mais 20 anos tranquilamente. Então, nunca é tarde, gente. E é você entender isso, tentar mudar o quanto antes, você que é mais jovem, que está nos assistindo aí, e entender isso o quanto antes, vocês vão viver muito mais, né? Hoje a expectativa de vida da mulher é 82 anos, entendeu? Mulher entra na menopausa, que também é um público que vai muito no meu consultório. Entra com 45 anos, 50 anos, ela vive mais 32 anos, ela está na melhor fase da vida dela. Entendeu? Tá com os filhos criados, tá estabilizada financeiramente, mas as mulheres têm medo de câncer, têm medo do hormônio vai me engordar. Gente, não é isso. Como é que quando você tinha 20 anos você não tinha câncer, você não engordava? Existem inúmeros artigos, você sabe disso, você estuda bastante também, que mostram que
as mulheres que não fazem reposição, elas, comparando com a população geral, elas têm mais risco de desenvolver câncer Sim. do que aquelas que não fazem modulação hormonal. Então, gente, é se cuidar, procurar um médico que entenda vocês, que vocês se identificam para ajudar. E nessa fase também da mulher, na menopausa, elas tendem a engordar mais, né? Porque os hormônios começam a desajustar, a mulher começa a ficar mais flácida, tem mais celulite, começa a engordar, principalmente aquela gordura visceral, né? Porque para de produzir estradiol, começa a acumular ali na gordura visceral. E a mulher começa a ficar barriguda, nunca tive barriga, e começou a engordar. Então, quando você começa a fazer também a reposição hormonal, você indiretamente faz essas mulheres emagrecer, né? Faz parte do metabolismo, Do né? metabolismo, sim. Só que é só a cereja do bolo, né? Primeiro você tem que dar a base, né, Alice? E depois você coloca, a hora que o paciente está bem equilibrado, desinflamado, aí você coloca a cerejinha do bolo, aí é sensacional. Aí vai embora. Aí vai embora, é paciente boa, né? Hoje, Alisson, a maior parte dos seus pacientes são mulheres ou são homens? Mulheres. Por isso que vocês vivem mais. Porque, mas isso e elas estão em busca... O que elas buscam mais, Alisson? Eu sempre falo, Andréia, que é cultural isso. Por quê? A mulher, ela leva a filha no ginecologista. Certo. Com 12 anos, 15 anos, quando ela vai menstruar. O pai leva o filho? Não. Eu já atendi pacientes com 50 anos que ele falou, nunca fui no médico. Puxa vida. Entendeu? Então, vocês vão no médico mais, vocês se cuidam mais. Então, vocês, como eu digo para minhas pacientes, vocês são promotoras de saúde, é elas que levam os maridos. E isso é uma coisa boa, porque quando os dois entram em sintonia, os dois estão bem nessa fase de vida aí, 40, 50 anos, eles começam a viver mais, viajar mais, eu acompanho eles no Instagram, eu vejo a sintonia deles, estão felizes, tirando foto, abraçadinho, igual namorado. E tem 20, 30 anos de casado, entendeu? É possível Então, isso. é possível. Então, você resgata de novo isso para essas pessoas, né? Agora, também acontece o contrário, que é muito difícil. Eu já salvei muito casamento por aí, viu? Mas também, por exemplo, a mulher começou, tá aqui. O homem sempre tá um pouco melhor que a mulher. Geralmente, né? E aí, a mulher tá aqui. Aí, o cara maltrata a mulher. E aí, ela vai buscar ajuda. Começa a fazer a reposição. Ela começa a enxergar que ela pode viver coisas melhores. Não falo de traição, tô falando de cuidar dela, fazer o corpo dela se transformar, ela começa a querer sair com as amigas dela de novo porque ela não tá mais cansada. E aí se o homem, o marido dela não buscar ajuda, não querer também entrar na mesma sintonia, acaba separando, não tem jeito, né, André? E a gente vê muito isso, não adianta, a mulher acaba evoluindo. Sim. E aí o homem quer acompanhar, né? Geralmente é isso que acontece, né? Então, como você falou, a maior parte dos nossos pacientes, são mulheres, né, nessa faixa etária aí de 35 anos em diante. E aí, em consequência, os maridos vêm depois. É muito raro ser o contrário, o homem ir e depois levar a esposa. Levar a esposa, né? E as mulheres, elas também chegam nessa fase, já estão naquele período de acúmulo de gordura, já estão querendo emagrecer. Sim. Né, Alisson? E quando elas vão para a academia também, elas não veem resultado de academia. Então, acho que essa é uma queixa muito comum, né? O paciente vai, tô malhando, mas não acontece nada. Eu cheguei e estacionei, né? Principalmente de mulher na idade fértil que usa anticoncepcional. Então, a testosterona dela vai lá para baixo, libido dela péssima. Ela treina, faz dieta, passa com nutricionista, tem personal. Não consegue melhorar a performance dela. Não melhora, não ganha massa muscular, não queima gordura, a celulite não some. E aí, quando tira o anticoncepcional, usa outro método de contracepção, faz esse ajuste que o organismo dela está precisando, aí ela vai embora, ela começa a melhorar, entendeu? Agora, as mulheres mais velhas que estão na menopausa, acontece isso também. Ela está sem hormônio, então... Eu malho, tô do mesmo jeito. Tem consegue... ano que eu não saio do Exatamente. O que a gente falou mais cedo, que a mulher está perdendo estradiol, fica com o osso mais fraco, caiu, tem uma probabilidade de ter uma fratura, aumenta o risco de morte, pode debilitar ela, começa a acumular gordura. Vocês ficam preocupados com a celulite, com engordar, mas tem coisas muito mais graves. Vocês, quando entram na menopausa, vocês se igualam o risco de infartar com a gente, com os homens. Né? Questão da fratura, osteoporose. Osteoporose não é só o osso fraquinho, não. É isso, é você cair. Você tá aqui, andando na sua casa, escorrega e cai dentro de casa.
quebra o pulso, quebra o fêmur, e aí? Fica na cadeira de rodas. Então, gente, é buscar a saúde, buscar um médico que entenda vocês para ajustar isso que vocês precisam. Que aí vocês vão chegar lá na frente, 70, 80 anos, como se vocês tivessem 30, 40. E esse é o segredo da vida, né? Tendo uma cabeça boa. Eu fiz um curso esse final de semana falando também as pessoas que fazem modulação hormonal, e também existem muitos artigos falando sobre isso. Diminui a quantidade de demência, Alzheimer. Quantas pessoas estão ficando com Alzheimer? E jovem, Né? Será que é por conta mesmo da alimentação? Pode ser. Mas por quê? As pessoas morriam antes, né, André? As pessoas antes morriam com 50 anos, 60 anos. Sim, não era? sim. A expectativa de vida nossa até 10 anos atrás era muito mais baixa. Tem uma manchete. Então a gente vive mais. Se você vive mais, vai acontecendo essas doenças degenerativas, essas doenças crônicas, elas vão se prolongando, né? Sim, elas vão surgindo mais, aumentando a incidência na população. E então, precisa corrigir isso. Quando você corrige, por que você não tem? Quando você numa demência, um Alzheimer, quando você tem 20, 30 anos? Tem hormônio. Porque você tem hormônio. Então, você está dando hormônio para a pessoa, ela vai ficando bem. Ela vai evitar várias doenças. Pode ser que aconteça? Pode, mas pode ser que aconteça de um grau leve, né? Tem um estudo, tem uma manchete de um jornal que eu acho sensacional, de um jornal aqui de São Paulo, Alisson, da década de 50, se eu não me engano, que fala assim: idosa de 40 anos é resgatada de um incêndio. Então, imagina, né? Há 50, 60 anos atrás, uma mulher de 40 anos era considerada uma idosa. Imagina, hoje uma mulher de 40 anos já está começando a vida. A gente fala isso muito, né? A mulher 50 mais, ela tá com a vida toda pela frente ainda, gente. Ela fez o que a missão dela como mulher, ela fez. Ter os filhos, ter a família dela, tá bem no trabalho. Então, é cuidar dela só. Eu falo isso no nosso paciente. Eu falo assim, você só tem que cuidar de você. Você não tem outra coisa para fazer agora. É aproveitar a vida. Você tem 1/3 da sua vida ainda pela frente. Então, é aproveitar. E não é porque ela tem 70 anos que ela é idosa. Isso bobeira falar. É viver mais e viver com qualidade de vida, né? As pessoas não querem viver e adoecendo. Cada dia mais acumulando mais um remedinho. Medicação. Você quer envelhecer e cada dia mais você ter saúde e ter disposição. Isso aí também é muito comum, né? Na sua rotina. Você pegar um paciente com 50 anos, chega com remédio para dormir, remédio para ficar acordado, remédio para isso, remédio para aquilo. Tem uma farmácia, né? Aí você vai ajustando a pessoa, vai diminuindo aquelas medicações. Esse paciente está inflamado, esse paciente está oxidado, e quando você começa esse processo de antioxidação, e muitas vezes, assim, eu não gosto muito, Alisson, principalmente no começo, de ir tirando medicamento, né? A gente vai dando suporte, né? A gente vai dando suporte aqui, continua com a sua medicação. Doutor, minha pressão está ficando muito baixa, estou passando mal. Então, vamos fazer um teste aqui, vamos falar com o seu cardiologista, a gente sempre trabalha em parceria com os outros profissionais também, né? Olha, eu estou dormindo melhor. Ou vamos começar uma medicação aí para melhorar a qualidade do seu sono, para que você aprofunde mais no sono, enfim, a gente faz algumas estratégias. Mas não é para parar o seu remédio de dormir. Vamos primeiro iniciar todo o processo. E esses são os mais difíceis, né? Que estão acostumados a tomar o Pats aí, Zolpidem, Clonazepam aí de 10 anos. Mas aí olha, difícil, Alisson, né? eu vou te contar a minha experiência. Eu falo pro paciente assim, é mais fácil eu tirar um diazepam do que eu tirar um Zolpidem. O Zolpidem que todo mundo, não, só um remedinho dosinha pra dormir, pequena, uma dosinha, não é nada, remedinho. Que remédio complicado de você conseguir desmamar. Aí a pessoa tá tomando a melatonina lá 1 mês, 2 meses, meu sono melhor, vou largar. Aí para de tomar. Isso é um processo, da mesma maneira que você vem aí. Você tem que desmamar, né? Tem quantos anos usando outro medicamento? Igual tem paciente seu que chega lá tomando 10 miligramas de melatonina, porque comprou nos Estados Unidos. E gente, com 1 miligrama às vezes resolve. Exatamente, porque vocês têm que entender, gente, que não é a dose excessiva de um medicamento. O nosso organismo é um conjunto. Então, às vezes, você está com deficiência em outros hormônios. E aí você ajusta tudo, deixa tudo com as mínimas doses possíveis e você fica bem. É isso que vocês têm que entender. Eu tomo, por exemplo, 0,5 miligrama de melatonina por Vai noite. lá nos Estados Unidos, faz a festa. Melatonina, 10 traz de várias 25. coisas. Aí começa a mulher que toma 10, tá enchendo de pelo, cheio de espinha, tá mudando a voz, não sabe por quê, né? Então tem que tomar cuidado, gente. Medicamento é para um médico receitar. Porque existe indicações e contraindicações. Tem gente que pode tomar, tem gente que não pode. E quem pode tomar, pode ter efeito colateral.
Então, nós estamos aqui, André, para entender isso, enxergar esse efeito colateral, ou mudar a dose, ou suspender a medicação. É isso que vocês têm que entender. O médico é para isso. Senão, como a gente falou no início, pega na internet, pega a receita da amiga e dá tudo certo. E não é assim, né? A gente começou falando do Ozempic e vamos finalizar agora falando dele, porque é a nova moda agora, tá todo mundo chega usando querendo, né, no Ozempic, consultório. E eu adoro, acho que também, funciona eu gosto super muito, bem. Sim, sim. Eu uso bastante, mas não é para todo mundo. E não é a mesma dosagem para todo mundo. Sim. Enfim, são várias estratégias. E outra coisa, eu não acho... Tem gente que tem sensibilidade, usa dose altíssima e não sente nada. E não sente nada. Nem tem efeito. Então, isso. E, ao mesmo tempo, eu acho também que a maioria das vezes ele sozinho ele não tem tão bom resultado. Eu gosto muito da associação com outras medicações. Porque assim, ó, se não regular sono, se não regular nível de energia diário, se não equilibrar metabolismo, hormônio, o Ozempic não faz nem cócega. Hoje eu tava vindo pra cá, né, e falando com o paciente, ele... mas você vai me passar o Ozempic pra quê? Você já não passou a testosterona pra mim? Eu falei, olha, a testosterona, eu já falei ontem pra você na consulta, ela serve pra isso, isso e aquilo. O Ozempic vai atuar em outra. Mas a testosterona vai me ajudar a emagrecer? Com certeza, só que é o conjunto das coisas. Testosterona, junto com o Ozempic, junto com as outras coisas que eu te passei, vitamina D e outras coisas, é o conjunto. Mais o que você vai fazer em casa, aumentar seu esporte que você gosta, sua musculação, melhorar mais sua alimentação, a gente vai chegar lá onde você quer, entendeu? Então, é por isso que muita gente toma ele isolado. Porque se a pessoa está precisando perder 20 quilos, qualquer coisa que ela fizesse, só dela fechar a boca e começar uma caminhada, ela já ia emagrecer. Ela nem precisava do Ozempic, né? Porque a gente falou no início do podcast. Então, o Ozempic vai ser fundamental, só que vai chegar um momento que estabiliza. Então, é isso que vocês têm que entender. Precisa do médico para isso. E vocês vão ganhar tempo. Nós, indiretamente, somos assessores, né? Você encurta caminho para essas pessoas que querem emagrecer com saúde. Quanto que uma paciente ganha, né, Alisson, quando ela perde peso, porque a obesidade ela é fator de risco para todas as doenças. Eu falo que é a resposta de prova de medicina mais fácil. E você sabe, né? Que... tem fator de risco para câncer, obesidade. Fator de risco para esclerose múltipla, E obesidade. eu ia falar isso do câncer mesmo. A obesidade ela é um fator de risco mais importante do que o hormônio. Do que não fazer reposição. Do que não tratar. Então, tem gente que fala assim, não vou tomar hormônio por causa de câncer, né? Isso aí dá um podcast inteiro só falando sobre esse assunto para explicar para as pessoas a importância. Mas a obesidade é muito... ela sim é um fator de risco para qualquer doença. Então, quando você emagrece bem o paciente, quando você entrega disposição, qualidade de vida, na verdade, quanto que a gente está entregando de vida para esse paciente? André, vamos falar uma coisa aqui que muita gente sabe, mas não lembra disso. Quem está acima do peso, roncando. Ronca muito, parecendo um trator no quarto. Me fala como é que tá seu casamento, tá bom? Eu tenho certeza que você não dorme com sua mulher ou sua mulher não dorme com você. Ou se for o contrário, né? O homem tá roncando ou a mulher roncando. Dorme em quarto separado. Isso tudo vai prejudicando o casamento, né? Com certeza. Quantos fatores, a conexão do casal tá tá diminuindo. É uma coisa que, simplesmente um ronco. Não é isso, gente. É a conexão da família. Então, emagrecer contribui com isso, né? Claro que o ronco pode ter outros fatores envolvidos, mas a gente sabe que o excesso de peso contribui também para roncar, né? Bem, gente, já passamos o nosso horário aqui. Doutor Alisson, muito obrigada por ter vindo. Se você quiser deixar sua mensagem final aí para os seus pacientes, para as pessoas que estão nos assistindo, para os colegas médicos também que estão nos assistindo aí, que querem entender um pouco mais desse universo da soroterapia, da reposição hormonal. Qual a sua mensagem para esse pessoal? André, eu quero te agradecer por mais um convite, né? A gente, de vez em quando, conversa bastante, né, sobre pacientes e isso é sempre bom a gente vir aqui, ter um canal aberto para médicos, como você falou, para os nossos pacientes, ou para as pessoas também que não são nossos pacientes, mas que ouviram essa mensagem e entenderam um pouquinho de como buscar ajuda, né? Porque às vezes você não consegue vir no nosso consultório, mas a gente pode fazer consulta online também para esses pacientes. Mas busca um médico aí também que está perto de você, que vai te assistir melhor ali do seu lado, né? E não tem segredo, gente. O segredo é você querer mudar.
Quando você muda o que você a sua vida, tudo fica mais fácil, né? Quando você busca ajuda, vai ser muito mais fácil. Então, é isso que a gente tem para falar. O remédio, ele vai ser um álibi ali para você, mas a mudança de verdade no teu emagrecimento saudável e constante, e para você nunca mais engordar, é a mudança no seu estilo de vida, né? E o remédio ele só vai ajudar no começo, mas depende aí de vários fatores que a gente pode ajudar aí com a soroterapia, com os implantes hormonais. Exatamente. Mas tudo depende aí desse primeiro passo. As pessoas às vezes também buscam um emagrecimento muito rápido, e eu gosto de dar um emagrecimento rápido no começo, mas essa constância, né, é muito importante. E é o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo é o mais difícil, é disruptor, o cérebro não quer, ele vai brigar com você, a sua rotina, a sua família, tudo vai querer te desviar do caminho. Mas com persistência, com força de vontade, com disciplina. E em alguns momentos você vai perder essa paciência, vai perder a disciplina e tá tudo bem. Se perdoa e continua firme. Começa de novo. É possível, recomeça, né, novamente. Recomeça. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso bate-papo. Foi muito bom. Eu vou deixar o contato do Dr. Alisson aqui nos comentários. Manda aí esse vídeo para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que quer saber mais sobre emagrecimento, que precisa aí de um pouco de energia para continuar nesse processo. E a gente precisa, um recado para todo mundo, gente. A gente precisa apoiar as pessoas que querem emagrecer. Exatamente. Porque o que a gente mais escuta é assim, ó, estou emagrecendo e não contei para ninguém. Porque as pessoas ao meu redor ficam me criticando, não acreditam. Eu como alguma coisa, mas você não tá emagrecendo, mas você não tá de dieta. E às vezes faz o contrário, né, André? Né? Às vezes você vai na casa de uma pessoa e você tá no processo e ela fica te criticando. Ah, eu já comi em casa, ou não posso comer isso, não posso comer aqui. Ah, não, que isso, só um diazinho. E a pessoa, isso. como a gente falou, o podcast inteiro, a obesidade é uma doença crônica. Então ela tem um gatilho. Ela comeu igual uma pessoa que bebe, que usa droga. É a mesma região do hipocampo, né? Então ela vai ter um gatilho ali de novo e pode ser que ela demore novamente a entrar no eixo novamente. Então, apoie seu amigo, seu familiar que está fazendo. Se você é amigo de verdade, né? É, isso aí. Não critique, então, não apoie, que é melhor. Vamos dar as mãos aí para os nossos obesos, vamos ajudar eles nesse processo também. Pessoal, gratidão aí pela presença de todos. Espero ter contribuído aí com o processo de vocês também. E manda suas dúvidas, seus comentários, os assuntos que vocês querem discutir nos próximos podcasts. E a gente vai estar aqui. Eu sou a doutora Andréa Lucas, doutor Alisson hoje no Saúde de Verdade. Gratidão e até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.